aquelas diquinhas que a gente escuta e que a gente lê na internet que parece que vão revolucionar a sua vida de uma forma milagrosa? Pois é, a gente veio aqui para te contar que nem tudo que você lê e assiste é para você. Bem-vindos ao 5º episódio do Equilíbrio Entrevista. Hoje com uma convidada muito especial, nada mais, nada menos do que Mariane Heller. Ela é nutricionista clínica e funcional, além de ser uma influenciadora de sucesso. Nossa Barbie maravilhosa. Amiga, olha, com uma introdução dessa, eu preciso fazer jus essa entrevista. Mas, gurias, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu tenho uma admiração muito grande por essas profissionais maravilhosas e amigas também. Ai, querida, muito obrigada. Então, vamos começar. A primeira pergunta, Mari, que a gente queria saber é muito comum que a gente acabe assistindo, né, e vendo principalmente nas redes sociais. 5 dicas milagrosas que vão mudar a sua vida, né? Transforme a sua alimentação com esse recurso aqui, com essa dica aqui. O que você acha desse movimento que tem acontecido nas redes sociais? Bom, eu acredito que as pessoas hoje em dia estão buscando por soluções milagrosas com muito imediatismo, não respeitando o processo que precisa ser respeitado, porque de fato, para que a gente mude, a gente precisa implementar diferentes hábitos, né? Muitas vezes tem que deixar de fazer coisas que a gente faz e ter, então, justamente esses novos hábitos. Isso requer tempo, né? Eu acho que pelo fato de as pessoas estarem cada vez mais imediatistas, elas não respeitam esse processo, né? Então, isso eu vejo muito no consultório e tento cada vez mais fazer com que as pessoas tenham apreço e valorizem esse processo, porque isso fortalece elas, justamente elas vão valorizar mais aquilo que elas se propuseram a fazer. Né? Sim, e as mudanças acabam sendo mais sustentáveis, né? Porque a pessoa mudou o comportamento, o estilo de vida, desenvolveu novos hábitos, então não existe fórmula mágica. Não é verdade, existe. Exato. É como dizem, né? Hábitos difíceis, vida fácil. Exatamente. E Mari, nos conta uma coisa. Tem alguma moda que tu viu acontecer nas redes, que tomar conta das redes sociais, e que ela acabou sendo depois prejudicial para algumas pessoas ou mal compreendida? Bom, parando para pensar que existem muitas, né, dietas da moda, existem muitas questões assim pontuais que as pessoas buscam de novo por essas soluções milagrosas, como o uso de muitos medicamentos, tipo Ozempic, Mounjaro, que podem ser muito bem indicados, né, quando há real necessidade do uso, mas acredito que pelo fato de eles serem medicamentos que não, né, requerem receita, muitas pessoas acham que eu preciso emagrecer, eu vou usar um medicamento, não vou mudar nada de hábitos, e isso acaba sendo, sim, prejudicial, né, é uma febre que atualmente a gente está vivendo, mas que se a pessoa não cuidar para ter justamente esses novos hábitos, ela vai voltar a ganhar peso, falando agora especificamente de nutrição, né, e saúde, ela vai voltar a ganhar peso como se ela estivesse sem o uso da medicação. E é muito interessante, Mari, isso que tu tá trazendo, porque vem totalmente de encontro com o que a Elis Pedrolo, que é uma nutri lá de Porto Alegre, também nos contou no episódio 3 do Equilíbrio Entrevista, né? Fica a dica para quem quiser saber mais sobre essas medicações, então. Ótimo. E Mari, para que dica, assim, você daria para aquelas pessoas que querem cuidar da alimentação, mas fugindo do movimento tudo ou nada em relação à comida? Agora eu vou bem para algumas dicas assim, mais práticas, né? Pensando em melhora também de hábitos e estilo de vida. Primeiro aspecto é a gente incluir mais alimentos do que excluir. Muitas vezes as pessoas querem entrar numa vida saudável, mudar, perder peso, e já pensam em excluir o açúcar, excluir álcool, excluir carboidrato, e nada disso. Eu acho que o mais importante é a gente ter uma variedade alimentar, né, com uma diferença de micro e macronutrientes na nossa dieta, do que a gente pensar propriamente em excluir. Outro ponto bem importante é a gente desembalar menos e descascar mais, ou seja, a gente prezar pela comida de verdade. Muitas vezes a gente tá com rotina corrida, e isso eu sei mesmo na minha prática clínica, eu tenho vários pacientes que não têm tempo, que não têm muito tempo para se alimentar, e aí recorrem aos ultraprocessados. E isso pode ser um fator que está desencadeando diferentes tipos de doenças, muitas vezes um inchaço maior, né, uma retenção de líquido, aumento de pressão, por conta desses ultraprocessados mesmo. Legal, Mari, são dicas bem práticas, né, pra gente poder pensar, assim, quando muitas pessoas, elas têm a sensação de fazerem todo tipo de dieta e não conseguirem emagrecer, né, então são dicas práticas que ajudam, né, as pessoas a terem direcionamento. E que todo mundo pode fazer. E que todo mundo pode fazer, com certeza. E Mari, a gente sabe que hoje em dia a internet ela tem um alcance que a gente não tem nem dimensão, né? E muitas vezes a gente percebe que a internet ela acaba tendo um impacto negativo nas pessoas, na relação que as pessoas têm com a alimentação, com o próprio corpo, né? A gente vai para um lado assim de comparação social muito importante, né? Ou até de muita dissipação de notícias que não são verdadeiras, né? Ou de recomendações que muitas vezes são mais prejudicar do que ajudar o indivíduo, né? Então, Mari,
como que tu preza por isso, assim, tu sendo uma nutricionista influenciadora de muito sucesso, como é que tu preza por esse cuidado ao divulgar informações na internet? Bom, eu concordo, né, Gurias, que hoje em dia a gente precisa ter muito cuidado com o conteúdo que a gente consome, porque ao mesmo tempo que na internet a gente tem conteúdos de muito valor, a gente também tem uma terra de ninguém, né, eu gosto de dizer assim, a gente tem muitos conteúdos que nem sempre a gente sabe de onde vem aquela evidência, né, e eles não são saudáveis pra gente. Então, primeiro que no meu Instagram, né, eu não compartilho nada que eu não realmente indico, né, tanto pra familiares, amigos, pacientes, mas logicamente que são dicas mais gerais, né? Eu preciso avaliar caso a caso para ter indicações e orientações nutricionais de acordo com o que cada indivíduo precisa, né? Então eu acredito que é isso. Eu, logicamente, tudo que indico, falo sobre nutrição, sobre saúde, tem respaldo, né? Tudo realmente com evidência e questões assim que eu realmente acredito, mas para fazer orientações individuais, a gente precisa conhecer o paciente propriamente dito. E nesse sentido, as redes sociais, elas podem ajudar muito as pessoas, porque também elas vão consumir um conteúdo de qualidade sobre comportamento alimentar, mas claro, para tratamento tem que ser, né, consulta, acompanhamento mais de perto, enfim, então muito legal. E acho, Gurias, que isso se aplica até para vocês no equilíbrio. Total, né? total. Então, assim, eu acho que são temas muito proeminentes, assim, e que estão em alta, né, que as pessoas podem muito se beneficiar desse nosso papo que a gente está tendo, do que vocês trazem, mas nada substitui uma terapia, né? O acompanhamento psicológico, nada substitui o acompanhamento nutricional, né? Que é individualizado, né? É individualizado. Com propósitos diferentes, né? Objetivos diferentes. Isso é muito importante a gente ter claro na nossa prática. Exato. Né? O quanto a gente tem que ter um objetivo quando a gente fala na internet e a gente tem outro objetivo quando a gente atende um paciente em consultório. E aí, já pegando um pouco esse gancho, Mari, talvez alguns pacientes recebam, né, e não digo de ti, mas de qualquer conteúdo na internet, algumas orientações aí nutricionais, enfim, e dicas, e que muitas vezes são disfarçadas de autocuidado, mas não são. Tu repara que isso acontece? Tu consegue nos dar um exemplo, assim, por exemplo, né, de uma situação em que a pessoa foi lá, assistiu um determinado conteúdo, começou a aplicar algum aprendizado, achando que estava se cuidando, mas na verdade estava se prejudicando. Eu acho que justamente nessa era em que se preza muito por um corpo super magro, né, definido, há também uma rigidez, né, extrema, e as pessoas acabam indo para comportamentos muito restritivos, e acredito realmente, né, Mari, que isso pode se confundir com um cuidado, mas na verdade, será que a pessoa está se cuidando mesmo? No momento em que ela está com os amigos, fazendo uma confraternização, ela está com vontade de comer um docinho, será que aquilo vai ser tão prejudicial, né? E quem disse que comer doce não é possível, né, de estar presente dentro de um plano alimentar? Né? Então eu acho que toda uma questão de contexto, quantidade, olhar para a qualidade daquilo que você está consumindo, né? Então, sim, acho que existe muito essa confusão, né, entre o cuidado, o autocuidado versus o ser saudável, de fato, né? Mari, nessa linha, assim, que tu tá nos falando, que mensagem tu deixaria para quem tá assistindo a nossa entrevista? Para as pessoas que consomem conteúdo na internet, para saberem diferenciar o que de fato é um autocuidado verdadeiro, genuíno, e o que vai ser uma informação que não vai ser útil ou que vai ser prejudicial para elas. Tá. Eu acho que aí a gente pode entrar justamente nessa esfera da comparação. E algo que eu sempre falo, assim, a gente não pode se comparar, né, com ninguém. Eu acho que a gente só pode ter nós mesmos como uma base, né, pra gente ser melhor do que a gente foi em tempos anteriores, mas até nisso a gente tem que se cuidar, porque muitas vezes as prioridades mudam, o momento de vida muda. Então, será que eu hoje, com 31 anos, por exemplo, posso me comparar com uma Mariane de 18, que não tinha responsabilidades, não tinha uma casa para cuidar, não tinha trabalho para assumir, ou pacientes para cuidar? Então, eu acho que eu percebo isso, assim. E daí, eu acho que vem ao encontro desse autocuidado versus estar fazendo consigo mesmo algo que não vai trazer nada de benefício, né? É só uma cobrança e uma comparação, assim, extrema. Acho que é mais ou menos essa mensagem. Sim, adorei. Perfeito. Ótima. Ai, que bom. Gente, então hoje foi o nosso bate-papo com essa nutricionista, que na verdade, muito mais do que ser nutricionista, ela também influencia milhares de mulheres no Brasil, e a gente tá muito feliz de estar contigo, Mari. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, é muito prazeroso estar aqui com vocês. Obrigada mesmo. Então tá, pessoal, fiquem ligados que vem sempre mais por aí, e até a próxima. Obrigada. Beijo.